Fala pessoal, aula agora sobre política monetária. Vamos falar aqui das três principais que nós temos, que é o compulsório, depois nós temos a taxa de redesconto. Eu vou escrever tudo aqui, taxa de redesconto. E temos também aqui a política do open market, que pode ser chamado também de operações de mercado aberto, tá? Então, open market, eu vou colocar entre parênteses, mercado aberto. E aí, pessoal, essas políticas têm um esqueminha aqui para cada uma delas, né? Aqui tem o depósito compulsório, aqui tem o open market, aqui tem a taxa de redesconto. E depois eu vou explicar também um pouquinho a respeito da taxa Selic, para a gente entender como que ela influencia também a liquidez da economia. Beleza. Vamos começar então pela política do depósito compulsório. Aqui eu fiz um esqueminha que funciona da seguinte forma, ele é muito intuitivo para a gente conseguir entender. Aqui nós temos uma pessoa e essa pessoa ela tem R$100 ali com ela. Ela pega esse dinheiro dela e ela deposita lá numa instituição financeira, tá? Esse F aqui significa instituição financeira, que é um banco, de forma geral. E neste exemplo que eu estou dando, o depósito compulsório ele é de 20%. O que isso daqui significa? Significa que 20% de todos os depósitos que o banco receber, ele obrigatoriamente deverá deixar guardado lá no Banco Central em uma conta que é chamada de conta compulsória. Essa alíquota de 20%, ela se modifica conforme o Banco Central acha necessário. Então, ela pode ser de 30%, pode ser de 15%. Para a prova, não é importante a gente decorar valor de compulsório, saber quanto que é atualmente. É 20, é 25, isso pouco importa. O que você tem que saber é a operacionalização. Então, a compulsória é isso. A pessoa chegou com R$100, depositou, obrigatoriamente ela tem que deixar quantos por cento lá no Banco Central, né? O banco, no caso. Tem que deixar no mínimo 20%, que seria esses R$20 aqui. Então, agora, o banco ele tem lá na sua conta do Banco Central R$20 guardados, que foi desse depósito inicial de 100 aqui. Ok. Isso daqui é o número 2, né? Agora, ó, continuando para o número 3. Então, o banco ele fez o quê? Como ele recebeu esses R$100, ele deixou 20 guardado no Banco Central, ele tem 80 para repassar adiante. Aí vamos supor que ele foi lá e fez um empréstimo aqui para uma empresa no valor desses R$80. Aí essa empresa ela pegou esse empréstimo e repassou aqui para frente, ó, vai seguindo as setas em cor preta aqui, tá? Vai seguindo os números certinho. Ela repassou para uma outra empresa e essa outra empresa repassou para uma outra empresa esses R$80 até que voltou na mão dessa pessoa inicialmente que tinha depositado lá aqueles R$100. Agora essa pessoa ela não tem mais 100 para depositar, ela tem 80, né? Então agora a gente começa aqui no número 7. Ela vai lá e deposita R$80 aqui nesse banco. Lembrando, compulsório 20%. Então obrigatoriamente o banco tem que deixar 20% do valor que ele recebeu, que é esses R$80, guardado lá na conta do Banco Central. 20% de R$80 nada mais é do que 16. Então agora ele vai deixar R$16 guardado lá na conta do Banco Central, ok? Aí continuando, então, como foi depositado 80, deixamos 16 lá no Banco Central, agora o banco ele só tem R$64 para repassar para frente, ele vai lá, empresta 64 para essa empresa, aí essa empresa vai lá e empresta para essa outra, né? Faz um pagamento de um fornecedor, que seja. Aí esse aqui vai lá, faz um pagamento aqui também de 64, 64 volta para aquela pessoa. Aí essa pessoa ela poderia continuar esse ciclo, ela vai lá e deposita de novo, agora ela depositou R$64. O que aconteceria? 20% desse valor obrigatoriamente tem que ficar guardado no Banco Central. Então 20% de 64 daria R$12,80, né? Então R$12,80 fica guardado lá. Aí o banco só poderia emprestar o que sobrou e por aí vai. Então, se eu continuar fazendo isso daqui, eu posso continuar fazendo para o resto da vida aqui. Você vai perceber que a partir de um único fluxo de pagamento inicial, ó, a partir de um pagamento único inicial, olha o tanto de pagamento que eu consegui gerar na nossa economia. Isso daqui ele recebe um nome, tá? Esse efeito aqui, ele é chamado de efeito multiplicador do crédito. Eu quero que você anote isso, tá? Exemplo, efeito multiplicador do crédito. O
que também pode ser chamado, pessoal, e eu vou puxar uma seta, na verdade eu vou colocar bem aqui abaixo, tá? E você anota. Esse efeito multiplicador do crédito, ele também recebe o nome de criação de moeda pelos bancos comerciais. Eu ainda não expliquei para vocês o que é um banco comercial, tá? Eu ainda vou explicar, tem uma aula específica para isso, mas é basicamente aquele banco que ele pode captar recursos por meio de conta corrente, que seria o depósito à vista. Mas isso é assunto para outra aula. Então, o que eu quero que você compreenda aqui? Se a prova ela te perguntar assim, ela fala, olha, nós temos aqui um depósito compulsório de 20%, que é esse exemplo todo que eu dei aqui, e aí o depósito compulsório ele subiu lá para 30%, então ele aumentou a alíquota. O que isso significa? Que esses R$ 100 iniciais que foram depositados no banco, ao invés de deixar guardado somente 20 lá no Banco Central, a gente seria obrigado a deixar guardado quanto? R$ 30, porque é 30% em cima daquele valor. Então, toda vez que você tem uma alta da alíquota do compulsório, olha o que acontece com a liquidez da economia. A liquidez cai. Professor, não sei o que é liquidez. Vamos lá. Liquidez, e você pode pausar o vídeo e anotar aí também, é a quantidade de moeda em circulação na nossa economia. E quando eu falo quantidade de moeda em circulação, eu estou querendo falar o quê? É quanto de dinheiro tem literalmente nas mãos das pessoas, que tem ali no caixa dos bancos, que está circulando de maneira geral. Então, quando você tem um excesso de liquidez na economia, uma coisa que pode acontecer, né, não significa que é uma relação totalmente proporcional, mas pode acontecer, é de gerar inflação. O excesso de liquidez pode acontecer isso. Também não vou entrar no mérito, tá? Não estou ensinando economia ainda. Tem uma aula específica que eu falo de inflação, de liquidez. Por enquanto eu só quero que você entenda. Isso daqui, ó, se você aumentou a alíquota do compulsório, você concorda que mais dinheiro vai ficar guardado lá no Banco Central? Né? Antes tinha que deixar guardado 20, 16 e 12,80, né? Em cada um dos fluxos aqui. Se eu aumento para 30%, agora eu teria que deixar guardado nesse primeiro exemplo aqui R$ 30, aí sobraria 70, né? No segundo exemplo, 30% de 70, eu já teria que deixar guardado R$ 21. Então, se o compulsório aumenta, você tira liquidez de circulação, você tira dinheiro da economia, porque o dinheiro que está guardado no Banco Central, ele não pode ser usado para nada. É o Banco Central que vai definir quando ele vai fazer a liberação desse compulsório na economia. Então é literalmente um dinheiro que fica parado, que fica guardado. Óbvio que vai render uns juros ali para o banco, né, de acordo com a origem desse depósito compulsório, mas também não é o caso. A gente só tem que entender que dinheiro lá no Banco Central não é liquidez para a economia. Então, quanto maior for a taxa de compulsório, menor a nossa liquidez. Perfeito? Então anota isso daqui por enquanto. Beleza, e vice-versa, pode anotar o contrário, né? Então, se você reduz a alíquota do compulsório, o que vai acontecer? A tendência é que liquidez aumente dessa economia. Imagina se você tem um compulsório só de 10%. Dos R$ 100 que foi depositado inicialmente, somente R$ 10 ia ser guardado no Banco Central. Aí esse banco poderia emprestar 90 adiante. Então, ele consegue ter uma liquidez maior ali naquela economia. Perfeito? Beleza, então faça essas anotações, lembrar que isso daqui é chamado de efeito multiplicador do crédito. E aí, ó, qual das políticas monetárias é a responsável por reduzir o efeito multiplicador do crédito? É o depósito compulsório. Porque se você aumenta ele, esse efeito multiplicador aqui ele se reduz, né? E isso daqui é muito interessante porque você consegue perceber que a partir de um único fluxo de pagamento você gera vários outros fluxos. Isso aqui que é chamado de criação de moeda. Perfeito, façam essas anotações. Então, eu expliquei para vocês o que é o compulsório. Anota essas setinhas aqui. Aumentou o compulsório, diminuiu a liquidez. E abaixou o compulsório, aumentou a liquidez. Isso é importante também. Joia. Vamos falar agora da nossa segunda política monetária. Eu vou apagar tudo aqui do quadro, pessoal. Vai inclusive apagar essa parte aqui de cima, tá? Mas não tem problema porque isso está anotado aqui em cada um desses quadrinhos. Então, vamos apagar tudo aqui. Vamos falar agora aqui desta política monetária aqui da taxa de redesconto, tá? Depois eu falo aqui do Open Market, vou deixar ele ali por último. Olha só, o banco, aqui eu vou colocar a instituição financeira A, que é o nosso banco A,
E aqui eu vou colocar a instituição financeira B, nosso banco B. O banco, ele por lei, pessoal, isso daqui é uma regra, existem acordos que tratam a respeito disso, ele não pode fechar o caixa dele negativo no dia. Então a gente sabe que durante um dia o banco ele recebe recursos, né? Então, ó, tá recebendo depósito, a galera tá lá depositando e tal, entrando bastante dinheiro. Só que da mesma forma, ele também empresta esses recursos, então ele repassa esse dinheiro adiante. Ele pode emprestar lá para fazer algum financiamento, para um crédito e por aí vai. E se num determinado dia, esse banco aqui, ele emprestou mais do que ele recebeu e ele acabou ficando com o caixa dele negativo, ou seja, ele é um banco nesse momento que a gente chama de deficitário. Ele gastou mais do que ele recebeu. O banco pode fechar o dia dele dessa forma? Não pode, ok? O que ele tem que fazer então, William? Ele pode fazer o seguinte, deixa eu apagar isso daqui. Ele pode ou pedir emprestado para uma outra instituição financeira, né? Então ele fala, olha, Banco B, é o seguinte, tem como você me emprestar dinheiro só para eu fechar o meu caixa no positivo? Banco B, se tiver com dinheiro sobrando, vai falar, beleza, eu empresto para você. Só que detalhe, nada vai ser em vão. Nada vai ser assim de graça, né? Isso que eu quis dizer, nada vai ser de graça. O banco B ele vai querer alguma coisa em troca. Eu não vou te dar dinheiro aqui para você fechar seu caixa negativo, você não vai me dar nada em troca. Aí o banco A ele fala assim, olha, beleza, eu tenho aqui na minha carteira uns títulos públicos, tá? Título público federal. Eu vou te emprestar esse título público, você vai lá e ganha a taxa de juros desse título aqui por um dia. Eu fecho meu caixa no positivo e no dia seguinte você me devolve esse título que eu te emprestei e eu te devolvo o dinheiro que você me deu. Beleza? Essas operações que eu tô dando de exemplo aqui, elas são chamadas de operações compromissadas. Só que tem uma aula específica na qual eu explico o que é a operação compromissada que envolve a taxa Selic Over e o que é a operação compromissada que envolve essa taxa CDI. Para a gente não confundir, porque nessa aula eu quero falar só de política monetária, eu quero falar só aqui do redesconto, do open market, do compulsório, então eu vou pressupor que esta opção não estava disponível para esse banco. Ele tentou pedir dinheiro emprestado para a galera, mas ninguém tinha para emprestar. Então, olha, infelizmente os bancos não podem emprestar dinheiro para ele. Então, não ocorreu nenhuma dessa operação aqui. Então, esse banco A, como ele está negativo, qual que seria a última alternativa para ele? É pedir emprestado para o Banco Central, que é chamado de emprestador de última instância. Então, aqui está o Banco Central do Brasil. Pode anotar, tá? Pode puxar uma seta e anota assim, emprestador de última instância. Tá inclusive escrito aqui, tá? Emprestador de última instância. Aí ele vai lá e pede dinheiro emprestado para o Banco Central. O Banco Central empresta dinheiro para o Banco A. Ele fecha o caixa dele agora no positivo, né? Conseguiu fechar aqui o caixa dele bonitinho. Só que tem um detalhe. Ele também vai pagar uma taxa de juros por ter pegado esse empréstimo com o Banco Central. E esta taxa de juros que ele vai pagar aqui, esse percentual, ele recebe o nome de taxa de redesconto. Ok? E é justamente uma política monetária porque, imagina a seguinte situação. Se o Banco Central ele vai lá e sobe essa taxa de redesconto, vamos dar um exemplo numérico para você entender melhor. Vamos supor que a taxa de redesconto ela estava em torno de 6% ao ano. Essa era a taxa de juros que era cobrada para pegar dinheiro emprestado do Banco Central. E aí o Banco Central fala, quer saber, não quero mais que ninguém pega dinheiro emprestado aqui comigo. Eu vou aumentar essa taxa aqui, eu vou botar essa taxa em 40% ao ano. Aumentou pra caramba. O que você acha que vai acontecer com a liquidez da economia? Esse Banco A, antes de ele ficar deficitário, né, antes de ele ficar com caixa negativo, ele vai pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que seja antes de emprestar dinheiro a ponto de ele ficar com caixa negativo. Porque ele vai falar, olha, se eu ficar com caixa negativo e eu for procurar empréstimo com os outros bancos e esses outros bancos não me emprestarem, eu vou ser obrigado a pegar dinheiro emprestado com o Banco Central e eu vou pagar uma taxa de juros muito alta. Não é isso que eu quero. Então esse banco aqui, ele começa a emprestar menos, né? Ele começa a segurar a liquidez dele. Ele fala, não vou emprestar. Vou guardar esse dinheiro que eu recebi aqui tranquilinho, porque eu não quero fechar meu caixa no negativo
e ser obrigado a pegar dinheiro emprestado. Então, toda vez que a taxa de redesconto sobe, você tem uma tendência que a liquidez nessa economia caia. Então, reduz a quantidade de dinheiro em circulação. Justamente por quê? Porque esses bancos aqui, eles vão emprestar menos com medo de ficar com caixa negativo e ser obrigado a pegar dinheiro emprestado. Agora, imagina se a taxa de redesconto aqui fosse, digamos, de 2% ao ano. Uma taxa bem irrisória, bem baixinha. Esse banco aqui não ia estar nem aí. Ele ia falar, quer saber? Eu não me importo se eu emprestar um monte de recurso aqui. Eu vou emprestar para a galera, porque se eu precisar de dinheiro, eu peço para o Banco Central. O Banco Central só está me cobrando só 2%, é muito pouco. Então, nesse caso, quando a taxa de redesconto cai, vou colocar aqui embaixo, ó, então, ó, redesconto, ele cai, o que vai acontecer? A liquidez da economia tem tendência de subir. Então, anota essas setinhas, isso é importantíssimo, ok? Aqui nesse esquema, pessoal, tem o exemplo da taxa CDI, da taxa Selic Over, que são operações compromissadas. Só que, como eu falei, isso eu explico na aula lá de operações compromissadas, que eu vou explicar lá do Copom e por aí vai. Então, por enquanto, você pode até arriscar isso daqui, sem problema nenhum. Então, já expliquei para vocês o que é o depósito compulsório, já entendeu que é parte do dinheiro que é obrigado a ficar guardado no Banco Central. Já expliquei o que é a taxa de redesconto, que nada mais é do que a taxa de juros que o Banco Central cobra para emprestar recurso para os bancos. E agora nós vamos finalizar, né, explicando aqui o que é a política de open market, que é o mercado aberto, né? É a política mais ágil, mais eficaz de todas. Vou apagar tudo aqui do slide também. Vamos lá. O Banco Central, ele tem que tomar decisões de vez em quando se ele quer aumentar a liquidez da economia ou se ele quer reduzir a liquidez da economia. Isso é executar os serviços ali do meio circulante, por exemplo, né? Então, se o Banco Central ele fala assim, olha, a nossa economia ela tá parada, tem pouca gente consumindo, os empresários estão com uma expectativa de lucro muito baixa, justamente porque as pessoas não estão consumindo e por conta disso eles estão contratando menos mão de obra, estão realizando menos investimentos, estão ofertando menos produtos. Tenho que dar um jeito nisso, né? O Banco Central pensa. Aí o Banco Central ele vai lá e fala, ó, quer saber? Vamos fazer o seguinte, eu sei que esse banco, aqui eu vou colocar a instituição financeira, eu sei que esse banco aqui, ele tem vários títulos na carteira dele, né? Ele vai ter título público, vai ter título privado e tudo eu vou explicar com calma o que é um título público e privado depois. Mas ele vai ter lá com ele títulos públicos, ok? Esses títulos públicos, só para você entender e não ficar boiando, eu vou colocar TPF aqui, que significa Título Público Federal. Ele é um título que é emitido pelo governo, quando o governo precisa captar recursos. Ok? Não precisa anotar por enquanto, só tem que entender essa operação aqui. Então lá o Banco A ele tem na carteira dele títulos públicos. Aí o Banco Central ele chega nesse Banco A e fala assim, olha aqui Banco A, é o seguinte, você quer me vender esse título público seu? O Banco A ele poderia falar, não quero vender. Ah, beleza, e aí? Beleza, não aconteceu nada, não vai ter injeção de dinheiro na economia, nada aconteceu. Só que aí o Banco Central faz uma oferta muito boa, ele fala assim, olha, esse seu título aqui, eu sei que ele custa hoje no mercado o valor de R$800, né? Vamos supor. Eu te pago para você vender esse título para mim agora, eu vou te pagar o valor de 810. Você pensa que R$10 de diferença é pouco, mas imagina milhares e milhares de títulos, então é muito valor. Aí o Banco A, ele olha assim e fala, poxa, top, né? Ao invés de eu ficar com um título que tá cobrando, que vale R$800, vou vender para o Banco Central valendo 810. Aí ele vai lá e faz o quê? Ele vende esses títulos para o Banco Central. Então, ó, esse título que estava aqui, ele não vai mais ficar aqui, né? Deixa eu apagar ele. Vou apagar isso aqui para você não confundir. Ele passa a ser de quem? Ele passa a ser do Banco Central. Só que em contrapartida, o Banco Central paga por isso. Ele está dando dinheiro lá para o Banco A. Então, quando ocorre essa compra de título público federal pelo Banco Central, o que acontece? Você manda dinheiro aqui para os bancos e, consequentemente, se o banco tem dinheiro parado lá nas suas reservas, o que ele vai fazer? Ele vai acabar emprestando esse dinheiro. Então, a consequência direta é que a liquidez da economia vai aumentar. E para você não errar isso daqui na prova, é bom você desenhar, literalmente desenha. Tá? Coloca o Banco Central fazendo a compra de título público, aí você fala, ó, sou o Banco Central.
Se eu estou comprando algo, eu preciso pagar por algo. Eu estou pagando. Como eu estou pagando, eu estou dando dinheiro lá para aquele banco. Então, a compra de título público pelo Banco Central aumenta a liquidez da economia. Agora, e se fosse o caminho inverso, né? Vamos supor que o Banco Central está querendo fazer o contrário. Ó. Ele não quer comprar título público aqui, ele quer vender título público para esse banco. Aí ele tem a outra opção, né? Vou desenhar aqui embaixo, que aí fica melhor para a gente. Aqui tem o Banco Central, aqui tem a instituição financeira A. Agora o Banco Central ele quer vender um título público. Ó, isso é importante também. Quem emite o título público é um órgão que é chamado de Tesouro Nacional. Esse órgão, ele emite o título público. Esse título público federal, pessoal, o Banco Central ele não compra lá do Tesouro Nacional. O Banco Central não pode comprar títulos aqui do Tesouro, porque senão ele estaria financiando o governo. Isso não pode, é contra a lei. O Tesouro Nacional ele simplesmente manda os títulos públicos para o Bacen. O Bacen tem uma carteira lá dele e fica lá com ele. O Banco Central não manda dinheiro para o Tesouro. Só tá lá os títulos para o Banco Central poder executar a política monetária. Beleza? Só para você entender. Ok. Então agora o Banco Central ele quer vender esses títulos aqui para essa instituição financeira. O que o Banco Central ele poderia fazer aqui? A instituição financeira está com dinheiro e o Banco Central está com título. Aí ele fala o seguinte, banco, você quer comprar esse título aqui? Aí o banco fala, não quero não. Não vi vantagem nenhuma. Aí ele fala, olha, no mercado atualmente, você tem um título que está sendo vendido lá pelo Tesouro, né? Que ele está sendo vendido aqui pelo valor de R$800, tá? Só que eu te vendo esse título aqui pelo valor de 795. Aí a instituição financeira fala, agora eu comecei a ver vantagem, né? Então vou comprar de você. Então quando você tem a venda do título público federal aqui, ó, vendi título público federal. O banco vai ter que pagar por essa compra que ele está fazendo, né? Essa instituição financeira A. Então, ó, o dinheiro sai aqui do banco e vai para o Banco Central. Enquanto que o título sai do Banco Central e vai lá para a instituição financeira. Então, qual que é a consequência direta nesta economia aqui, ó? A consequência direta é, agora esse banco passa a ter títulos públicos e agora o Banco Central passa a ter dinheiro. Título público serve para empréstimo? O banco vai pegar um título público, empresta aqui para essa pessoa comprar uma casa, comprar um carro. Não. Então, a consequência direta é, vai ocorrer queda da liquidez, vai ter menos dinheiro em circulação na economia. Então, olha só o esqueminha aqui resumitivo. Banco Central comprou título público, liquidez aumenta. IPCA, ele é um índice de inflação, tá? O índice oficial de inflação do Brasil e o PIB é o Produto Interno Bruto. Isso daqui você pode anotar essa setinha, só que eu tenho uma aula específica que eu vou explicar de inflação e de PIB, tá bom? Não vou explicar nesse momento agora, eu tô dando ênfase na liquidez, porque é uma coisa de cada vez você vai entendendo. Porque na hora que eu for explicar para você de inflação e de PIB, na aula de economia, aí você vai relembrar disso da liquidez, vai ficar tranquilo, vai matar 100% suas dúvidas, ok? Então, comprou título público, aumentou liquidez. Vendeu título público, reduziu liquidez, ok? Então, por enquanto, você tem várias setas para você anotar no seu material. Você vai colocar, aumentou compulsório, reduziu liquidez. Diminuiu compulsório, aumentou liquidez. Open Market, comprou título público, aumentou liquidez. E aí você lembra, se o Banco Central compra, ele paga. Então, ó, o dinheiro passa aí lá para os bancos. Vendeu título público, diminuiu liquidez. Redesconto, aumentou a taxa de juros, que é a taxa de redesconto, diminui a liquidez. E vice-versa, reduziu a taxa de juros de redesconto, aumentou a liquidez. Beleza? Então, tá resumido aqui para vocês o que é a política monetária, como que o Banco Central executa ela. Existe também, como eu falei no começo da aula, a manipulação da taxa de juros, que é chamada de Selic. Só que essa taxa de juros, eu vou explicar para vocês também na aula de economia, porque é quando eu vou falar do órgão lá do Comitê de Política Monetária, que é quem define a Selic meta e por aí vai. Então, deixa isso para depois. Por enquanto, faça essas anotações, vai avançando com calma, vai fazendo os resuminhos aí no seu caderno, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.